Fala pessoas, beleza? Eu sou o Eugênio e você está no Bora Mundo e eu quero tentar fazer um vídeo que vai te ajudar demais e você precisa compartilhar para me ajudar, tá certo? Nesse vídeo eu quero te ensinar a entender e construir uma visão política, certo? Bom, e aqui vai ser um vídeo onde eu vou mostrar várias coisas, vou construir, vou te dar um método, que é um método simples, e já vou adiantar, não adianta achar que entender das coisas de forma mais concreta vai ser assim, tá certo? Inclusive, a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, a primeira eu gravei, deu 22 minutos, e o vídeo não salvou no meu celular. Eu fiquei assim, maluco, né? Mas vamos lá fazer de novo. Então, você precisa entender que, primeiro, você vai ter que ler muito para conseguir ter uma análise política, uma visão política de mundo real, mais real, tá? Por quê? Porque a gente quer combater aqui o senso comum, a cultura pop, entendeu? Aquele negócio de você ouviu na Globo, você ouviu na Record, você ouviu no Estadão e você acha que a notícia e que o mundo é aquilo mesmo, né? E não é. Então a gente vai verificar isso de uma forma muito bacana, tá? Por que precisa ler muito? Porque o principal conhecimento sobre política vai vir de uma sequência de leituras, tá certo? E vai vir da continuação dessas leituras. Então você precisa ler, não adianta. Isso daqui rebate também aquelas pessoas que acham que qualquer opinião vale sobre política. Você pode dar qualquer opinião, livre direito de expressão aí totalmente, então tanto faz, tranquilo, fala o que você quiser. Só que a sua opinião ser válida é uma coisa, né? Ela ser uma opinião vazia, que não faz sentido e não conecta com o mundo da realidade, é outra. Então a gente vai por esse caminho do mundo da realidade, da política de fato, daquilo que realmente é concreto na política, certo? Então vem comigo. Bom, o que você precisa sem enrolação? Você precisa primeiro, lógico, conhecer a história do mundo. Porque quando for falar de notícias que envolvem Brasil e Europa, Brasil e Ásia, Irã, Japão, tudo isso, você precisa conhecer um mínimo das transformações desses países, das dinâmicas, o básico dos fatos para começar. Então, logicamente, você vai resgatar aquele livro seu do ensino médio de História Geral do Brasil. Aquele livro mequetrefe que você tem, certo? Parece que ele é grosso, mas é um resumo do resumo do resumo do resumo da história do mundo, tá? Então é assim, é bem por cima, bem en passant, mas já é para você iniciar. Sem medo, galera, esse livro aqui, ó, ele tem 550 páginas de conteúdo. Só que, a maioria dos livros do ensino médio é assim, tá? De história. Só que, tem muita imagem, muito gráfico e tem um monte de folhas quando acabam os capítulos que são testes, né? Perguntas para você responder. Então, assim, de conteúdo de texto, você vai ter 250 páginas. Se você ler 10 páginas por dia, em um mês você lê esse livro aqui, certo? Que nem eu falei para você, tem que ler. E outra, se você ler menos de 10 páginas por dia, você é um estudante, você está na universidade e você está na faculdade, bicho, você tá fazendo errado, hein? Você, garoto, está fazendo errado, tá? Precisa ler mais. É no mínimo 10 páginas, senão você não vai conseguir acompanhar, vai ser difícil, não vai progredir, não vai absorver um conteúdo relevante, tá certo? Tem que ler. Então, quando eu falo 10 páginas aqui, galera, é o básico, tá certo? Porque, ó, 10 páginas, você senta ali no ônibus, lê 3. Mais tarde, numa fila, lê outras 3 páginas. Aí, mais à tarde ali, talvez no momento que você tem mais tempo, lê 4. Leu, pronto, 10 páginas no dia, espalhado, nem se matou. Então, pô, né? Dá pra desenrolar. Certo? Então, vamos começar por aqui. Aí você já lê, esse livro serve muito para lembrar a sequência de alguns fatos, né? A sequência de fatos históricos. Então, legal. Você já tem uma noção básica da história, tá? E depois, o que você vai fazer? Você vai pegar, então, logicamente, o livro de história. Alguns, sempre tem 2, 3 livros de história que são os mais cotados no seu país, sobre a história do seu país, tá? Então é interessante você pegar um desses aí. Aqui no Brasil, sobre história do Brasil, e lógico tem que ser um compilado de uma unidade, para você não ter muita coisa para ler e não demorar anos para ler. Então você vai pegar do seu país. E por que eu tô falando do seu país? Porque no meu canal tem portugueses que assistem, a galera de Portugal, um abraço, a galera de Angola também, e mais uma galera da África. Então, muito obrigado, principalmente os países que falam
uma língua portuguesa ou línguas que conseguem entender o meu português. Então é bacana que tem muita gente aí de Angola e tal. Então um abraço para todo mundo desses países. Então você que está nesse outro país, que tem esse livro de história sobre o teu país, é importante. A USNE, mas ele tem uma linha política que eu não concordo. Vê a que você concorda. A questão é você pegar um livro, não de críticas, mas um livro de história. Um livro mais voltado à questão acadêmica, um livro acadêmico usado na faculdade, para estudo, geralmente, estudo de concursos públicos e tal, tá? Então você vai pegar. No caso do Brasil, tem alguns, tá? Tem a coleção Brasil Nação, só que ela é mais estendida. A gente vai ter Brasil, uma biografia, se eu não me engano, e o clássico do Boris Fausto, que é esse daqui, que é História do Brasil, do Boris Fausto, que é o maior. Tem um que é o resumo, que é menorzinho, mas esse é o mais completo, tá? Então eu vou e pego o do Boris Fausto. Ele também não tem uma posição política que eu concorde, não tem problema, tá? Até porque, se você não concorda, aliás, se você não concorda com a posição política do autor do livro, é porque você já conhece alguma coisa, já conhece um pouquinho do autor do livro, já conhece um pouquinho de como ele aborda a situação histórica, então você não é tão novo assim na questão política e tal. Agora, se você não sabe direito qual é a posição política dele e tal, perfeito, é que você está começando agora. Mas você vai pegar por aquele critério, pô, é os mais usados e mais famosos sobre a história aqui do meu país. Pega em uma unidade, porque às vezes você vai ter a coleção de 5, 6 unidades, é muita coisa para ler. Esse daqui tem 500 páginas só de conteúdo, tá? É um livro com poucas imagens, é texto mesmo, pau. Então, você consegue ler em 2 meses, se você ler 10 páginas por dia, certo? E você lê um pouquinho mais, você lê mais rápido. Beleza? Então aí você foi e deu um passo além. Você sabe um pouquinho da história do mundo. Agora você vai pegar e ler a história do seu país de uma forma mais gordinha. E é importante esse livro aqui, esses livros, por quê? Porque, por exemplo, se eu vou ver a história do Brasil num livro desse, de história geral, quanto que eu vou ter de história do Brasil? Eu cheguei a contar aqui e tem uma média de 25, 26 páginas de história do Brasil. Não é nada. 26 páginas de texto de história do Brasil contra 500. Quem você acha que tem mais conteúdo? De 500, com certeza. É muita coisa. Muita coisa. Nem um livro de resumo desse daqui tem 26 páginas. Então é um livro que, vai expandir muito mais o seu conhecimento. Então você já está num segundo nível. Já chegou num segundo nível ali. Nesse momento você não tem capacidade alguma de fazer uma análise política, de ver de forma mais crítica, certo? Por quê? Porque você só está, por enquanto, coletando fatos históricos, tá certo? E olha aí, você já está muito diferente do resto da galera que fala sobre política, né? Então, você já sabe uma questão histórica, uma certa estrutura histórica, então você já está muito além. Nesse momento, na verdade, você já começa a ter a capacidade de observar que algumas opiniões não são válidas, mesmo você não conseguindo construir uma opinião concreta sobre política, tá? Por quê? Porque você já tem aqui, ó, vamos colocar aí, você tem 500 páginas mais 250, você já tem 750 páginas lidas, tá bom? Então, quer dizer, tá no caminho. Bom, chegou aqui, então você já chegou no segundo nível de entender melhor o seu país. Agora, você vai começar a entrar de fato nos fatos, tá? Eu vou recomendar a seguinte doutrina agora de leitura. Você vai pegar então os livros que tratam dos assuntos mais polêmicos sobre política do seu país. Todo país tem posicionamentos políticos. A tal da direita e da esquerda, tem, por exemplo, os Estados Unidos, que só tem direita, né? Assim, os partidos dominantes é o republicano e o democrata. Os dois são de direitas, então você não vai ver aquele grande partido de esquerda, tá certo? Mas, então isso que é importante, você pegar os livros de política que abordam os principais temas políticos da história do país. Então, por exemplo, você vai pegar lá, vamos falar dos Estados Unidos, um livro que fala democratas versus republicanos. Só que tem que ser um livro que tem uma característica. Ele tem que ser um livro acadêmico. Porque agora, meu amigo, minha amiga, a sua vida vai ser de leitura acadêmica. Leituras, quando eu digo leitura acadêmica, é uma leitura superior, de pessoas que estudaram mais, de pessoas que, ditos especialistas, pessoas que têm uma coleta de informação mais refinada, tá certo? Não é assim, porque são pessoas da academia, da faculdade e da universidade, não. Mas é esse nível que eu falo acadêmico, é desse nível de pesquisa e de construção de informação, certo? Eu tô aqui com 2 exemplos. Eu tenho esse livro aqui que eu pesquisando, eu descobri
sobre cidadania no Brasil, que é a construção da cidadania, sobre... é um tema complexo e muito amplo, então eu não vou ficar discorrendo sobre isso aqui, tá bom? Mas cidadania no Brasil é um tema importante para descobrir como é que foi construída a nossa nação, como é que foi construída a nossa cultura, o nosso desenvolvimento político. Eu peguei esse livro, do qual também os autores não cumprem aí o papel do meu posicionamento político, mas é importante, porque eles trazem um olhar e fatos importantes para você ler. Então eu peguei esse daqui, tá? Ainda não tive coragem de comprar os outros 2 volumes, são 3 volumes e são importantes. É uma coletânea de texto. Perspectivas da cidadania no Brasil Império. Depois tem no Brasil Colônia, se eu não me engano, e no Brasil República, tá? Então é muito legal, fora que o livro é bonitinho, tá? É um livro que tem umas 400 páginas de leitura, certo? Então tem bastante conteúdo aí, bastante teses de análise. Então você já está num outro patamar. Você estava vendo história, agora você está vendo um pouquinho mais refinado a ideia sobre como é que tal situação política era vista, entendendo melhor. Então, por exemplo, você abre aqui, ó, deixa eu abrir uma delas, certo? Vou pegar uma tese aqui só para eu te dar de exemplo, é importante. Olha aqui, a gente está falando sobre, né, as perspectivas, como é que estava pensando a cidadania no Brasil. Tem um texto que é assim, ó, a opinião pública tem sido o melhor do pasteleiro, o caramuru e a conservação. Então, quer dizer, você vai ter aqui, ó, é interessante isso daqui, hein? Ainda não cheguei nesse texto. A opinião pública tem sido, aliás, tem sido o molho, não é o melhor, tem sido o molho do pasteleiro, tá certo? Então ele vai construir a ideia sobre qual é a qualidade da opinião pública, qual é o lugar da opinião pública e, melhor, qual é a validade da opinião pública, tá certo? Isso é interessante para saber o quanto que esses autores aqui estão considerando a opinião pública. E melhor, o que eles consideram como opinião pública, né? Vou te dar um exemplo legal porque que esse tipo de livro, esse nível é importante. O pessoal estava falando muito em pesquisas e considerando muito pesquisa. Não, porque a pesquisa, porque o fulano... Se você quiser saber mais, aqui no meu canal tem um vídeo que é sobre pesquisa. Eu fiz um vídeo sobre pesquisa política lá na época da eleição do Bolsonaro. Então, volta no canal, dá uma caçada lá, né? Entra no canal, faz uma pesquisa sobre pesquisas, que vai aparecer lá. Eu faço um vídeo longo de 30 minutos, eu acho, sobre pesquisa política. E mostro a farsa que é a pesquisa política. Por exemplo, 32% da população está propensa a votar no fulano X. Beleza, aí você vai ver como é que é feita a pesquisa. A pesquisa foi feita por telefone, principalmente. 85% da pesquisa foi feita por telefonemas. Os telefonemas foram aplicados aí do horário das 8 da manhã até as 11 da tarde, por exemplo. Aí você fala, pô, mas espera um pouquinho. O trabalhador brasileiro, pobre, metade dele não tem telefone, parte deles não tem telefone. A outra parte deles não está em casa essa hora. Pouquíssimos estão, certo? E aqueles que estão efetivamente dos pobres que estão em casa e têm telefone, que responderam a pesquisa, é o mínimo do mínimo. Então a gente não está falando que essa pesquisa atingiu a maior parte do interesse da população, porque ela não representa a população que é mais larga, são esses pobres que é a quantidade de público mais volumoso. Aí quer dizer, olha só, você já está entendendo qual é a realidade da pesquisa e qual é a mentira da pesquisa. Então, se você exclui essa grande parte da população, então esses 30 e poucos por cento tem nada a ver com a vontade da população, a tendência da população. É uma informação manipulada e vai aparecer assim nos jornais. O que isso significa? Que quando a gente lê esse texto aqui, ele está falando a mesma coisa. Opa! A opinião pública tem sido o molho do pasteleiro. Aí na hora que você vai lendo, você vai entendendo. Opa, o que é? Olha só, a concepção de cidadania era relativizada pela existência dos portugueses do parágrafo 4º. Aqui ele vai... Lógico, eu não vou ler o texto todo. Mas ele vai desenvolvendo aqui uma ideia sobre... Opa, o que era então essa questão de cidadania no Brasil? Como é que era vista? Como é que era pensada? Quem pensava isso? Né? O que era essa opinião... que era o molho do pasteleiro, né? Por quê? O que significa isso? Então você vai lendo e vai entendendo um pouco do que é verdade, do que está faltando no texto. Opa! Tá, que nem na pesquisa que eu falei para vocês.
Será que está faltando aqui um pouco da opinião da população? Que nem na pesquisa que eu falei, certo? Então, esse tipo de texto vai te abrir um pouquinho a mente e o panorama. Agora, logicamente, se você ler um texto com esse conteúdo sobre temas políticos de uma forma mais crítica, mais pontual, que nem esse, aquele é de história. Esse daqui é de um momento da história, só que ele está falando de questões políticas, certo? É isso que você vai procurar agora. Esse é o terceiro nível. Se você procurou de uma tendência política, procura a mesma situação de outra tendência política. Eu tenho esse livro e eu tenho outro, que é esse daqui, certo? Esses caras aqui. Então, quer dizer, esse daqui já é a mesma coisa. É um livro sobre uma crítica política, uma visão histórica, sociológica, de análise sobre a política de cidadania. Só que agora ele vai tratar sobre o Estado capitalista e o serviço social. Eu tenho esse livro que é monstrão, eu li parte dele, inclusive para fazer a minha tese na faculdade. Então, ele é um livro muito bom e ele é um livro que vai tratar sobre o neodesenvolvimentismo em questão. E ele vai tratar coisas muito próximas ao outro livro, só que ele é de uma outra linha política. Então é importante porque você não vai só escutar uma pessoa falando, você vai escutar o outro lado também. E são os dois lados mais fortes políticos no Brasil. Então você vai e lê um pouquinho esse conteúdo aqui, certo? Se você fizer isso, olha só, esse livro aqui tem 500 páginas, o outro também tem 500. Todo livro de 500 páginas você consegue ler numa média de 1 mês e meio, então você vai ter mais 3 meses de leitura aqui. Lendo de 10 a 12 páginas, 13 por dia, tá certo? Que nem eu falei pra você, galera, super viável, tá? Então você vai ler isso daqui, então você já tem uma quantidade X de página aí, quase 4 meses de conteúdo, 4 ou 5 meses de conteúdo de leitura. Você chegou no nível 3 agora. Agora você já consegue entender um pouquinho algumas coisas. Capitalismo, neodesenvolvimentismo, esquerda, direita, centro, certo? Globalização, você já consegue entender melhor esses termos, né? Cidadania, república, colônia, governo, estado, repressão, ditadura, nazismo. Por quê? Porque você já está lendo sobre isso, já está tendo uma quantidade de páginas absorvidas importantes. Saindo disso, aí agora você, lógico, vai expandir. Você já pegou, você já está dissecando o seu país, né? Se você for ver comigo, sobre o seu país, você tem isso aqui já. Fala para mim, quantas pessoas que leu isso daqui, de estrutura de pesquisa, de boa informação, sobre questões políticas do seu país? Você acha que essa galera que fica dando opinião ali na internet leu mesmo? Não. É reproduzindo a opinião de youtubers à toa aí, entendeu? Então, a galera não lê, tem que ler, entendeu? O youtuber é o youtuber, às vezes ele não leu, ele tá também reproduzindo informações, e a pessoa que tá reproduzindo informação dele também não leu e vira uma loucura de ignorância. Então, a pessoa precisa construir uma opinião concreta, não do eu acho ou do que o outro acha. É importante, tá? Então, você vai ter lido isso daqui, meu. Olha só, galera. É muita coisa, perto de tudo isso que eu falei. Quando você lê esse nível, o nível 3, onde você vê já opiniões, você já vai começar a se tornar aquela pessoa que já entende melhor qual é o posicionamento das pessoas, já entende melhor para que lado está indo a defesa política delas, a acusação, a tal da neutralidade. Então você já vai ter uma capacidade de analisar levemente, de olhar levemente a dinâmica política. Nesse momento, você já tem capacidade de ler notícias de um olhar diferente, né? Por exemplo, você consegue ler uma notícia e entender mais ou menos qual é, por exemplo, a tensão daquela notícia. Qual é o peso da realidade, o que tem ali mais ou menos de realidade. Você já começa a ter esse conteúdo em mãos. Tem ele totalmente? Não, vai errar muito, muito, muito. Então, você ainda está no nível 3 ali. Você vai para o nível 4. O que é o nível 4? Você agora vai começar a ler autores, pensadores políticos que vão trabalhar os fatos históricos de forma mais afunilada. Olha que a gente pegou lá da história geral e está afunilando. História do Brasil, pensamento sobre a história do Brasil. Agora você vai pegar os autores que falam de questões pontuais, tá? Vou dar um exemplo. Tem um assunto que eu gosto, que eu acho interessante, que é a história do Irã e a política do Irã. Depois de eu ver uma palestra, uma entrevista, eu comecei a me interessar alguns anos atrás e logo comprei o livro indicado, tá? O livro que eu tenho é esse daqui, que foi um estudo
Os ayatolás e o receio da República Islâmica do Irã, certo? Fora que o livro é bonito, ele é bem escrito e bem feito, tá? Então, fica essa ideia. Bom, quem quiser esses livros aqui, eu vou ver se eu acho todos os links dele na Amazon, tá tudo em promoção. Eu deixo o link tudo aqui embaixo para você. Quiser comprar, põe tudo no teu carrinho e vai comprando devagarinho, que nem eu fiz, tá certo? Isso daqui é o quê? Isso daqui é o seguinte, você já está em outro nível, em outro patamar. Você agora está lendo coisas específicas. Olha só como é que isso daqui é específico. É um autor desenvolvendo uma pesquisa que ele fez sobre a República Islâmica do Irã. Como é que se desenvolveu essa república, como é que foi a revolução no Irã e blá blá blá. Então você já está com uma informação já refinada. Por quê? Porque isso daqui é o seguinte, quando você está, por exemplo, lendo uma informação sobre o Irã, guerra contra o Irã, dos Estados Unidos, blá blá blá. Beleza. Opa, agora eu posso pegar um livrinho ali sobre o Irã, um livreto de 50, 60 páginas, ler 2, 3 notícias de tendências políticas diferentes. Isso é importante para você ter uma visão mais ampla. E você consegue entender melhor, porque você já tem aquela bagagem anterior. Aí você pega um livro desse e, por exemplo, vai falar sobre um tipo de sistema de opressão no Irã, né? Aí a notícia às vezes está manipulada. Se você ler um estudo mais aprofundado das duas partes, você consegue dar uma dissecada de leve e saber aonde que aquela notícia está mentindo, está errando, aonde que ela está se autoafirmando, aonde que ela está querendo, na verdade, ganhar ibope. Eu vi hoje, recentemente aqui, uma notícia da BBC, né? E eu vi uma coisa interessante, era aquelas reportagens condensadas, muito rápidas, bem legal, quase feitas de chamada. Tem uma que o rapaz fez, bem bacana, sobre a visita, o que foi realmente a visita do presidente Bolsonaro ao palácio e ao presidente Putin da Rússia, o Vladimir Putin, né? E aí me pareceu um tanto quanto decente a reportagem. Ele falava de fatos básicos, ele trazia na tela falas dos analistas políticos, então assim, foi uma entrevista um tanto quanto simples, né? Faltou vários elementos? Faltou alguns elementos que, lógico, numa reportagem daquela, se você não explica, você acaba enganando. Porque tem coisas que a gente fala que, por exemplo, se você não explica, ela fica mal contada e ela engana o público. Por exemplo, falando, porque tem um certo interesse do Vladimir Putin e do Bolsonaro nesse encontro. Do Vladimir Putin nem tanto, mas pro Bolsonaro é importante, pro Brasil, porque o Brasil faz parte do BRICS. Aí mostra uma foto, acho que do Bolsonaro, se eu não me engano, com o pessoal do BRICS. Alguns e tal, e é um elo importante, blá blá blá. Lógico, logo você já começa a juntar toda essa qualidade de BRICS, Rússia, blá blá blá, e estruturação do capital, blá 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 blá, como se o Bolsonaro fizesse parte disso, e não faz, ele é contra isso, na verdade. Né? Você vai ver nas falas dele, posicionamento político e tudo. Então, fica uma entrevista assim, você olha e fala, isso aí engana a galera vai achar que pela forma que foi abordada, né? E aí vai dando qualidade àquele indivíduo que ele não tem na política. Isso acontece com várias entrevistas, várias reportagens, vários conteúdos. E a tua qualidade de analisar isso vai melhorando conforme você vai lendo o contexto das coisas, tá? Então, esse daqui é o outro nível. Como eu tô falando, vamos continuar esse nível que é o nível 4, né? Nível 1, nível 2, nível 3, esse é o nível 4. Então, da mesma forma que eu peguei ali, por exemplo, do Irã, agora eu vou pegar autores que vão tratar de outros temas específicos. Estou com um livro aqui o Velho da Barba, O Homem do Saco, o Karl Marx, certo? Esse livro é um comentáriozinho de rodapé do Capital do Marx, que é um trambolho desse tamanho, né? Do qual eu ainda não comprei físico, tá? Mas quando comprar o livro físico da Boitempo, eu vou fazer um box aqui com certeza, que eu tô doido pra comprar. É que ele é caro, gente, ele é tipo R$80, mas eu vou comprar. Então aí eu comprei esse daqui, né? Porque eu tenho alguns textos do Marx selecionados aí em outros livros, mas não Capital. Então esse daqui é um livrinho bacana para você dar uma introdução bacana, pequena. Só que esse autor, né, que fez esse compilado aqui,
ele já te dá um panorama interessante de entender os textos. Então eu peguei esse daqui para ler, leio textos fora também, né, do Marx, porque ele vai falar de um tipo de análise política, e aí a gente vai começar agora com outro nível, que talvez seja o nível final para você começar a desenvolver uma capacidade de análise e de observação e de entendimento político histórico mais refinado, baseado na realidade, na materialidade dos fatos, tá? A gente começa a pegar os caras que são escritores, comentaristas, são ativos na política e escrevem sobre os fatos, tá? Não é opinião alheia, é fato. E é o que você precisa na política. Na história e na política, a gente trabalha com fatos. Por exemplo, o debate de que... vamos pegar a Revolução Russa. Mas deu certo o socialismo? Qual foi a qualidade do socialismo? Como empregar ele hoje? São debates abstratos, desnecessários, né? Porque a política concreta de hoje é qual? É X. Política da Revolução Russa é X e serve para quê? Por causa disso. Pronto. É uma questão prática muito mais aplicável, muito mais prática do que esses devaneios, entendeu? Tipo, nossa, por que em 1500 os portugueses maltrataram? Meu, isso é uma informação que você precisa só entender, né? Agora, o debate atual é um debate que não pode ficar pendurado no sentimento passado. Tem que ficar conectado, lógico, com a questão material, de fatos, fatores políticos do passado. Aí sim. Agora ele ficar ligado por essa questão sentimental, nostálgica de olha, há 300 anos atrás, isso não. A questão, o fator político é um fator concreto, tá? A gente analisa a concretude dos fatores políticos, né, da dinâmica política histórica, a gente não analisa a sua camada delirante, a sua camada fantástica, tá certo? Então a gente pega... Aí eu pego, por exemplo, aí você pode escolher os seus, né? Eu pego, por exemplo, um desses autores que são ativos politicamente. Um deles é o Lenin, tá certo? Ele é um cara que simplesmente ele é o autor da Revolução Russa, né? O líder da Revolução Russa, praticamente. Não o autor, mas um dos líderes da Revolução Russa, o mais importante. E ele vai escrever muita coisa. As obras completas de Lenin devem ter uns 60 volumes, é um negócio enorme. Mas o cara escreve muito porque ele vai analisando politicamente a situação concreta, tá? Então, a Revolução Russa aconteceu tal coisa, o partido tal fez tal movimentação que atacou a população naquele momento de forma disfarçada. Ele vai pegar essa situação e vai escrever, vai analisar, olha, o partido tal fez isso, isso, isso. Se nós avaliarmos, isso é uma ação antinacional, é uma ação não democrática contra a população, manipulando dessa forma, dessa forma, dessa forma. É uma análise da política concreta, de fatos concretos. Então, eu já estou aqui no refino da informação, tá certo? No refino. Por exemplo, olha como é que a gente é manipulado quando a gente não tem esse tipo de informação. Eu tenho um podcast que aqui no canal, você vai achar na capa assim, ou lá no final em sobre, o meu podcast. É um podcast antigo, onde eu fazia alguns áudios longos, 1 hora tal, sobre alguns conteúdos, né? Hoje em dia esse tipo de conteúdo está na área de membros do canal. Vem ser membro que tem um conteúdo refinadinho, exclusivo para você lá, onde eu vou lendo o texto e vou explicando o texto. Então é uma coisa muito mais ampla, um conhecimento muito mais refinado e amplo. Merreca por mês. Tá querendo um conteúdo mais top? Vem. Só clicar em Seja Membro aqui. Aí é o seguinte. A menina falou assim, pô, com essa pandemia e tal, cara, como é que você tá? Porque assim, eu tô vendo que o governo, a sociedade tá se sensibilizando, porque tá vendo como a educação ficou frágil, como a educação é fragilizada, porque os nossos filhos todos não estão conseguindo estudar em casa, tecnologia não tem a capacidade de comportar com qualidade, eu sei que muitas pessoas não têm acesso à internet, mas a gente tá vendo uma sensibilidade e tá vendo também, e fez um discurso emocional. Aí eu falei, meu, bacana, você fez a tua análise, a tua visão, só que tá sem conteúdo real, né? Isso é uma visão de senso comum, uma visão popular, né? Cultura pop. Você olha de longe, pega meia dúzia de informações assim soltas no jornal, no Twitter, no Facebook, em um vídeo no YouTube e monta a tua ideia sobre aquilo. E eu falei para ela, olha, a minha visão é negativa, porque o governo que nós estamos é um governo de desmonte daquilo que pode ser um estado mais
voltado à população, um estado mais popular. Então, na verdade, o que está acontecendo no mundo real não é uma sensibilização, o que está acontecendo não é uma preocupação. Em entrevista da Rede Globo, do SPTV, de olha, foram entregados tablets, olha, agora fulana está conseguindo estudar, olha, essa mãe preocupada da classe média que tem tempo de ficar em casa com o filho em algum momento, ela, né, porque agora ela pode trabalhar em casa, porque ela é da classe média, né? O pobre teve que trabalhar, tá, gente? Ficou parado não, a maioria não ficou parado não, foi pra rua trabalhar na pandemia, tá? Olha aí, tá com a filha ajudando, nossa, como essa mãe tá cansada, porque agora ela tem que fazer papel de professora também, ajudar o filho, mexer no computador. Esse quadro, até onde ele é real? Aí você vai pesquisar. Aí eu falei para ela, ó, vamos fazer uma pesquisa. Abri o notebook e procurei notícias assim. Desmonte da educação no último ano. Ah, o que saiu de notícia? E dinheiro corta a verba pública da universidade, o governo. Governo corta a verba pública da escola. Escolas tantas são fechadas. Alunos ficam sem material, alunos ficam sem merenda. É um desmonte. O Estado está atacando a educação há anos. E a pessoa vem com todo um pensamento religioso, um pensamento fantástico, que não condiz com a realidade. Então você veja, uma opinião bonita e aparentemente bem construída não quer dizer que ela representa a realidade. O que eu estou mostrando para vocês aqui é uma análise do mundo real. Olha que simples que eu fiz. Eu fui na internet e procurei. Desmonte atrás de desmonte. Dória X, o governo Bolsonaro Y, o governo Y, o governo do Temer fez isso. E, meu, só arrancando. Isso que eu procurei só da educação. Se eu procuro da saúde, ia ser uma vergonha. Então, assim, só da educação desmonte de bilhões da educação. Né? Então, quer dizer, esse tipo de análise prática dos fatos e comentadas, você consegue aí de forma lendo e entendendo a doutrina. Como assim doutrina? Forma de se pensar como observar essas notícias. Por exemplo, essa doutrina do materialismo histórico. Na história, o que é material? O que é palpável? O que é real? Fatos reais. É isso que interessa. Isso é uma doutrina, um tipo de forma de visão. Então você pega e tem como analisar. E aí sim, você começa uma análise mais refinada. Aí você começa a ter um olhar melhor, porque você vai entendendo, você vai clareando, né, as tuas estratégias de como observar, entender, analisar um fato político, certo? Então isso é importante. Bom, aí eu vou pro nível máximo agora, eu vou lá para a estratosfera que muita gente não chega, né? Que é o seguinte, é você pegar escritos agora mais volumosos. Aqui, por exemplo, estou falando da Revolução Russa, né? Toma, História da Revolução Russa. Quem escreveu foi esse cara, ele é o Trotsky, um dos líderes da Revolução Russa, né? Do partido também. Ele foi o líder do Exército Vermelho também, e ele é historiador, jornalista, cara genial. Ele escreveu os fatos da Revolução Russa. Olha isso aqui. 3 livros. É uma armadilha, né? Muita coisa. Mas, pô, tô lendo, tô começando devagarinho a ler, né? Porque eu tô me organizando, é muita coisa, tá? Então, quer dizer, isso daqui já é outro nível. Você fala, opa, o cara que tava na Revolução Russa, que foi um dos desenvolvedores do negócio, escreveu um livro sobre os fatos históricos daquele momento, uma análise política. Vou ler. E separa. A maioria da galera para, quem começa, para nesse nível aqui, né? De entender as ideologias e tal. Os 2 últimos níveis de você pegar esses... Aliás, o último nível de pegar esses caras que já começa a ser um trabalho maior de leitura, geralmente fica por uma frestinha da militância política, tá certo? O resto fica bem mais para trás aí. Então, eu queria encorajar você, né? Você que é realmente interessado, tá? Em entender melhor a política, a fazer esse trilho, desse passo a passo, de aumentar a tua capacidade. Udney, se eu pular algumas etapas, se você pode pular, você faz o que você quiser, mas é interessante você não pular aquilo que você não domina. Eu vou pular a história geral. Não faz isso. Você vai perder muita coisa. Eu sei porque eu perdi muita coisa no começo. Eu tive que voltar atrás, há anos atrás, voltar a ler livro de história geral, porque eu falei,
Sabia que essa situação existia, gente? Deixa eu ver isso aqui. Aí você vai lá olhar, né? Então não pula não. Que nem eu falei pra vocês. Pô, 10 páginas por dia, você tem 300 páginas. Olha só que legal, 300 páginas por mês. No final do ano, você tem 3.600 páginas lidas. 10 páginas por dia, que é pouco, tá, gente? 3.600 páginas lidas. O que é 3.600 páginas? Ó, aqui eu vou ter... Aqui eu tenho 1.000 páginas. Aqui eu tenho mais 1.000. 400... 4, 8... Aqui eu tenho mais 1.000. E aqui, olha aí, 250, 700. Aqui eu tenho mais 1.000. Sabe todos esses livros que eu mostrei pra você? Eu acabei de passar todos eles. Em um ano você lê tudo isso aqui, 10 páginas por dia, cara. Ô menininha, 10 páginas por dia, você lê tudo isso aqui. A questão é que você precisa pra, se possível, até contabiliza. Faz um negocinho lá com calendário. Toda vez que você lê 10 páginas, faz um xizinho ali no cantinho. Hoje eu li 10 páginas. Pra você ver o tanto de coisa que você vai absorver. Cara, você não precisa ler muito pra ler muito. Nossa, é paradoxo, hein? Mas é verdade. Lendo uma quantidade razoável, 10 páginas, você lê tudo isso aí. Você é louco. Você pode tirar um ano só pra ler isso daí. 10 paginazinhas. Isso fora os seus estudos, cursos e tal. E no outro ano você pode tirar pra analisar o que você leu. Pra fazer pontuações e tal, reler, né? E aí, lógico, você vai ler de uma forma mais lenta. Então, você vai demorar, sei lá, 1 ano e meio para fazer a segunda leitura. Mas faça. Então, quer dizer, compensa você criar essa capacidade intelectual de análise, de observação, de entendimento, de estudo. 2 anos e meio de leitura, 1 ano e meio para conhecer, um ano para conhecer, 1 ano e meio para analisar. 2 anos e meio, imagina. Você pode passar o resto da vida ignorante sobre isso e dando opinião alheia, sem bases de fato, né? Então, é interessante. Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Eu acho isso muito importante, muito essencial. E se você quer ouvir a construção dessas ideias, entender o texto lido na hora, tô lendo aqui, termino de ler o parágrafo, explico, faço um comentário, puxo outros autores, praticamente uma aula livre, meu, vem comigo, vem pra área de membros, é uma merreca, R$ 7,99, pelo amor de Deus, né? Já tem uma galera lá, demorou, vem ser membro. Tamo junto, valeu, acho que os links vão estar na descrição, os links desses livros aqui, e até mais, até o próximo vídeo, se inscreve no canal, tamo junto.